seu propósito de literatura o que há de melhor no mercado cultural, fortalecendo assim a cada momento a razão do existir dessa confraria. Particularmente, sinto-me orgulhosa, pois nessa gestão, este é o segundo lançamento levado a público por essa Casa das Letras. A semente está lançada. Desfrute da mesma, senhoras e senhores. E assim sendo, vamos viajar na história do Sr. Alvino, que o escritor Jorge Patrício nos dá a oportunidade de conhecer. Sendo o mais importante dessa história a felicidade de tê-lo de volta ao nosso meio, depois desse grande combate. Agora, junto aos seus patrícios e principalmente reintegrando a nossa sociedade juntamente com a sua família, vamos dar glórias à vida, pois desta vez ele traz consigo o título de grande herói brasileiro. Parabéns, Sr. Alvino, e obrigada, Jorge Patrício, por este grande presente. A partir deste momento, declaro aberta esta sessão solene. Obrigada. Registramos com prazer uma correspondência recebida da cidade de Belo Horizonte, assinada pelo Dr. Ladival Inácio Pereira. Compromisso firmado anteriormente impediu-me de cumprir o que editou meu coração, ou seja, aplaudir o professor Jorge Patrício nesta grande noite de festa corintiana, bem como os demais homenageados. Desta feita, Jorge Patrício surpreendeu-nos, pois eu combati na Itália. Dentre centenas de livros e crônicas sobre a Segunda Guerra Mundial, foi escolhido o Tenente Alvino, gente nossa, que com seus emocionantes relatos trouxe-nos, através da pena do filho do nosso querido Artuzinho, uma forma diferente e autêntica dos acontecimentos que tiveram lugar no palco de luta contra os nazistas. Ladival Inácio Pereira. Por correspondência oriunda da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, agradecemos a Vossa Senhoria o convite para a cerimônia de lançamento do livro Eu Combati na Itália. Informamos que indicamos o veterano José Francisco Gonçalves, residente nessa cidade, para representar a nossa associação em virtude de nossa impossibilidade de estarmos presentes nesta grande solenidade. Saudações fabianas. Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Divaldo Medrado, diretor-secretário. O veterano José Francisco Gonçalves é popularmente conhecido como José Tibério. Ele se encontra em tratamento médico na cidade de Belo Horizonte, razão pela qual não se acha presente. Uma correspondência, um cartão, oriundo de colegas da Escola José Brígido Pereira Pedras, dirigida ao escritor Jorge Patrício de Medeiros Almeida. Não basta ter belos sonhos para realizá-los. Ninguém concretiza grandes obras se não for capaz de sonhar grande, de crer em seus ideais, de lutar pela realização das mesmas. Parabéns, Jorge, você é vitorioso. Transformou seu sonho em realidade. Isto é a certeza de muitas e muitas outras conquistas. Colegas da Escola Estadual José Brígido Pereira Pedras. Nós convidamos agora o escritor, poeta e contista Antônio Dornas para uma declaração sobre o tema de hoje. Poesia que nós vamos falar, Coração de um Órfão de Guerra, é de Orlando Cavalcante. Gostaria de dedicar essa poesia aos filhos dos ex-combatentes que tiveram a sorte de poderem ter aqueles que seriam seus pais de volta daquela sangrenta guerra. Papai Noel, você que não se atrasa nas visitas anuais que faz à terra, veja se traz de volta à minha casa o meu papai que foi lutar na guerra. Você que sabe mais do que a gente, que tem uma força sem igual, podia me dar este presente na noite milagrosa de Natal. Eu tenho o coração feito em brasa, e nessa hora triste em que lembrar eu venho,
Eu vejo que todos têm o seu papai dentro de casa, só eu, Papai Noel, é que não tenho. Ele partiu numa noite estranha, e da lembrança nunca mais me sai. Disse que ia lutar na Alemanha, e nunca mais eu vi o meu papai. Ele escrevia sempre, mamãe lia suas cartas, baixinho, devagar. Eu voltarei em breve, ele dizia, pois a guerra está prestes a terminar. Depois passaram-se muitos dias, muitos meses, notícia alguma do papai nos veio. Mamãe, na maior das agonias, esperava a mensagem do correio, mas nada vinha. O silêncio era completo. A razão, até hoje, eu não sei bem. Mamãe passou a vestir-se de preto e nunca mais sorriu para ninguém. Até que, ao fim da última batalha, só de lembrar o coração me dói. O correio nos trouxe uma medalha com as 5 letras da palavra herói. Papai Noel, por que me arranja essas histórias que a alma corrói? Se os pais, heróis, não voltam para casa, será que vale a pena ser herói? Papai Noel, meu santo e bom paizinho, meu coração te pede, sem revolta, vê se dá um jeitinho, me traga o meu papai de volta. E dormi abraçado ao retrato. Meu sonho plácido, infantil. Encontrei de manhã no meu sapato uma enorme bandeira do Brasil. Registramos com prazer a presença neste evento do professor Ailton Coelho de Oliveira, diretor da Escola Municipal Cristo Rei, do senhor Geraldo Augusto da Silva, ex-pracinha, do senhor Geraldo Cândido Pereira, representante do Conselho Tutelar, do senhor Geraldo de Oliveira Campos, presidente da Copencor, do senhor Jaci Floriano, presidente do Comitê da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida de Corinto, da senhora Maria de Fátima Coelho e Castro, presidente do Circuito Guimarães Rosa, da senhora Maria Neuza Ferreira Marques, coordenadora da Escola Municipal Infantil Arco-Íris 2, da senhora Meira Tunina Rodrigues, digníssima jornalista do jornal Panorama, da professora Mercedes Antônio de Paula Alonso do Carmo, acadêmica e também diretora da Escola Estadual Professora Maria Mara Campos, do senhor Milton Ferreira da Silva, diretor da Rádio Portal FM, do Dr. Paulo Armando Dumont, digníssimo secretário da AMEG, do senhor Renato Manuel de Oliveira, digníssimo gerente da Rádio Cidade de Corinto, do Dr. Elias Miranda, presidente da subseção da OAB em Corinto, da senhora Cirlei da Fonseca dos Reis, presidente do Comitê de Famílias Solidárias, da senhora Betânia Nadu, coordenadora da APAI em Corinto, do senhor Edson José Pereira, digníssimo presidente do Lions Clube de Corinto. Com prazer, convidamos a acadêmica Marilene Barbosa dos Santos Venuto para a apresentação do livro Eu Combati na Itália, de autoria do acadêmico e escritor Jorge Patrício de Medeiros Almeida. Ilustres componentes da mesa, prezados confrades e confreiras, senhores e senhoras.
A literatura é uma arte que traduz a compreensão do mundo. Ela está a serviço da realidade. E o cotidiano é a sua própria condição. No dia a dia, tudo há de que o escritor precisa para se individualizar, transcender, escrever. Mas ele toma essa realidade apenas como ponto de partida. Captando os dados essenciais, o autor cria, com sua sensibilidade e seu poder imaginário, a sua obra de arte. Foi assim que o poeta e prosador Jorge Patrício de Medeiros Almeida criou Eu Combati na Itália. Partindo de uma realidade, Segunda Guerra Mundial, ele construiu o seu texto, que é diferente porque nele percebe-se o uso literário da língua, o emprego conotativo de algumas palavras, algumas comparações, metáforas e sinestesias, que são figuras da linguagem, progredindo na mesma extensão da história narrada e da documentação aferível. Esta obra, que passa a integrar o universo literário brasileiro, deixa a todos nós corintianos ainda mais orgulhosos e convencidos dos valores da terra. Alvino Ivo, que empresta sua história pessoal para engrandecer a história de Corinto. E Jorge Patrício, que escrevendo histórias, constrói a história do seu torrão natal. Não é difícil conhecer ou reconhecer as qualidades desse literato, corintiano de nascença e de coração, corintiano que se encanta com essa terra, centro de Minas Gerais, e que nasceu onde nasceu, cresceu e vive, no que se assemelha ao protagonista da história que escreveu. Se recuarmos no tempo para reconstituir a trajetória desse poeta, prosador, ator e cantor, encontrar-nos-emos na infância com uma criança dócil e esperta. Deparar-nos-emos na juventude com um jovem desportista animado e um estudante irreverente às vezes. Na fase madura, encontrar-nos-emos com um pai abnegado e um professor amigo de seus alunos. Não é difícil conhecer ou reconhecer as qualidades de Jorge Patrício. Difícil será, pois, desvendar-lhe os mistérios da alma e descobrir-lhe as intempéries do coração. Como poeta, tece os versos como um ourives trabalha o ouro. Como prosador, utiliza dos recursos da língua com destreza espetacular, cingindo as ideias com vocabulário clássico e alinhado. Como autor, investe-se do personagem com tal veemência que se torna difícil separar ator de personagem. Como cantor, apraz-nos ouvi-lo entoar os mais diferentes gêneros musicais. Os senhores terão a oportunidade de comprovar, ainda nessa sessão, o que ele acaba de nos dizer. É um escritor de percepção ímpar e de estilo peculiar, cujos versos e narrativas nos conclamam a uma leitura prazerosa. Eu Combati na Itália é fruto de árduo e paciente trabalho do escritor, que gestou essa obra durante anos, entrevistando seu protagonista, gravando, analisando, lendo, pesquisando, escrevendo, poetando. Este livro, de 164 páginas, possui 15 capítulos e é um exímio texto, cuja narrativa
encontra-se em primeira pessoa, isto é, o narrador é personagem. O autor Jorge narra a façanha do ex-combatente Alvino Ivo como se fosse o próprio ex-combatente. Os anos 40 determinam o tempo e a Itália serve de cenário para essa exposição de fatos feita com arte, como se pode comprovar em diversas passagens do livro, por exemplo, nas páginas 30, 31 e 34. A realidade que o protagonista vivencia nos é oferecida na ótica do autor e ficamos bem informados de toda a trajetória do expedicionário, dos preparativos até as batalhas travadas, porque Alvino empresta seus olhos a Jorge, para que ele nos apresente os fatos da Segunda Guerra Mundial. E é com fina sensibilidade que relata os acontecimentos, conferindo-lhes cor, forma, cheiro e som. Como se pode perceber em trechos da obra, por exemplo, nas páginas 46, 48, 54, por exemplo. Recurso que faz com que os leitores adentrem a história. As descrições que permeiam a narrativa nos permitem visualizar o espaço, Itália, perceber o tempo, anos 40, e conhecer a alma de cada soldado aguerrido. Toda a história nos é apresentada numa linguagem clara e sóbria, impregnada muitas vezes de emoção. O fio condutor do texto nos pega pela mão no primeiro capítulo e nos conduz ao final da história, embevecidos pelas tantas cenas comoventes que nos são descritas. Ilustres senhores, eu os conclamo à leitura da obra Eu Combati na Itália, por se tratar de uma história ímpar, de um corintiano, escrita por um corintiano. Finalizando, eu registro meu agradecimento ao escritor Jorge Patrício pela deferência à minha pessoa para apresentar-lhe a obra. Honrou-me duplamente o convite, caríssimo Jorge. Tenho a oportunidade de presenciar o sucesso do companheiro, o que me faz muito feliz. E porque esse companheiro foi meu aluno, sinto-me mais feliz ainda e renovam-se minhas forças para continuar na profissão. Obrigada. Neste momento, a acadêmica Pérola Soares Gandra irá realizar a apresentação do homenageado Alvino Ivo de Oliveira. Distintos componentes da nossa mesa, caros acadêmicos, confrades e confreiros, distinta e seleta plateia, eu estou aqui para fazer uma pequena apresentação do senhor Alvino Ivo de Oliveira. Não vou me deter a datas, a sua história pessoal. Vou caminhar um pouco no meu mundo de imaginação. Estamos aqui diante, tendo presentes em nosso meio, dois ex-combatentes. O senhor Geraldo Augusto da Silva, a quem enviamos nossos efusivos cumprimentos, e o senhor Alvino Ivo de Oliveira, nosso homenageado. Quantas e quantas vezes, percorrendo o nosso mundo imaginário, nos perguntamos:
existem heróis? Existem poetas? E quantas vezes essas perguntas ficaram sem respostas no tempo e no espaço? Aqui e agora, por menor que seja nossa sensibilidade poética ou nossa capacidade de sentir, de sonhar, sentimos diante de personagens encantadas de um livro, coloridas pelas mãos de um escritor poeta. Eis aí, como lenda viva, o senhor Alvino Ivo de Oliveira, aquele mesmo seu Alvino que divide conosco o seu cotidiano no meio das ruas, das praças, em nossa cidade. Ele, um herói que habita as páginas de um livro. Através de sua experiência nos campos da Segunda Guerra Mundial, o senhor Alvino se imortaliza como protagonista do livro do escritor Jorge Patrício de Medeiros, Eu Combati na Itália. Alvino Ivo de Oliveira não é um personagem imaginário, e sim um herói de fato. Nessa feliz ocasião, eu vejo resolvido meu questionamento de criança poeta. Sim, os heróis existem, e eu conheço um deles de carne e osso, como qualquer um de nós. Concluo, então, que em nossas mentes ainda cabem realidades sensíveis. Que bom que no mundo ainda existem poetas e ainda existem heróis. Herói de verdade, como o senhor Alvino Ivo de Oliveira. Como o senhor que ilustra as páginas de nossa história com sua vida nos campos de batalha. Como o momento